Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos início aos nossos estudos do capítulo 2. Esse capítulo ele tem como tema Europa e o conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar na página 5 da apostila. Então vamos lá. Para início de conversa, é importante que a gente saiba que, excluindo alguns territórios dependentes, a Europa, enquanto continente, possui 50 países, sendo que os mais importantes são Alemanha, Espanha, França, Itália, Portugal, Reino Unido, Rússia, enfim. Vale destacar que a Rússia ela possui território tanto no continente europeu quanto na Ásia, certo? Apesar da Europa, reunir um total de 50 países, que é uma quantidade bastante elevada, ela tem uma área pequena, certo? Por exemplo, se a gente não for contar a Rússia, que como eu mencionei, ela tem maior parte do seu território localizado na Ásia, a gente vai ver que a Europa, enquanto continente, ela vai ter uma área menor que a do Brasil. Ou seja, a gente consegue perceber que a Europa ela vai ter muito mais países do que o Brasil tem de estados, certo? Além disso, galera, toda vez que a gente fala de Europa, frequentemente algumas pessoas se referem à Europa como o velho mundo, né? A Europa, ela é tida, como um berço da cultura, tem uma importância histórica, cultural, econômica, política, enfim, enorme, certo? Além disso, nós vamos ver que o continente europeu tem uma grande diversidade de paisagens naturais, de culturas, a história é muito rica, o desenvolvimento da Europa vai estar muito relacionado à colonização de outros continentes, à descoberta de novas áreas do globo, certo? Então, é fundamental que a gente estude, e se aprofunde nas características do continente europeu. O foco da nossa aula de hoje vai ser entender o clima e a vegetação lá da Europa, certo? Então, o que a gente vai perceber? Que o principal clima da Europa é o clima temperado continental, certo? Ele vai estar presente na maior parte do continente, principalmente na região central e ao leste, certo? O nome do clima ele já dá para a gente uma noção da sua localização. Se ele é temperado continental, ele vai estar numa parte mais do interior, né? Por isso que isso se explica por que ele está presente principalmente na região central, né? E quais são as características desse clima temperado continental na Europa? A gente vai ver que ele tem invernos rigorosos e com neve, ou seja, invernos frios, invernos com temperaturas baixas, e os verões vão ser quentes, com temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Quando a gente fala que é bem distribuída ao longo do ano, galera, a gente quer dizer que a chuva acontece com uma certa regularidade ao longo de todas as estações do ano. A gente não vai apontar como uma estação como chuvosa, mas sim a presença dessa chuva ao longo de todo o ano, certo? O clima mediterrâneo lá na Europa, ele ocorre ao sul, certo? O nome também ajuda a gente a entender a localidade, certo? Esse clima mediterrâneo europeu vai ter como característica um verão seco, ou seja, com ausência de chuvas, e quente, com temperaturas elevadas. Já o inverno vai ser chuvoso. O clima frio também vai estar presente nas regiões montanhosas europeias, como por exemplo nos Alpes. Esse clima frio, galera, também pode ser denominado de clima de montanha, ou lá na Europa, como a gente está mencionando, que ele está presente nos Alpes, ele também pode ser chamado de clima alpino, tá bem? No inverno, nesse clima frio, as neves são constantes, certo? Já o clima subpolar vai estar presente no extremo norte da Europa, ou seja, as áreas com as maiores latitudes, certo? Então, galera, o nome também, mais uma vez, vai dar dica pra gente. A gente vai ver que ele vai ter temperaturas médias muito baixas, com médias de menos 20 graus Celsius. O inverno é longo, bem frio, com temperaturas baixas, e vamos ter a precipitação em forma de neve. Também vamos ter na Europa
a presença do clima temperado oceânico, se encontrando, né, próxima ali na região do litoral ocidental, sendo caracterizados por temperaturas amenas. O que são temperaturas amenas, galera? Nem muito quente, nem muito frio, certo? O clima temperado oceânico, ele também vai ter um elevado índice pluviométrico, vai ter uma quantidade de chuvas bastante alta. Nós também temos na Europa ocorrendo, né, furacões que costumam atingir o continente. Galera, para acontecer um furacão, né, nós temos que ter características muito específicas, como por exemplo, temperatura da água do mar, toda uma condição ali que tem que estar favorável para o acontecimento e para a progressão desses furacões, certo? Inclusive, a localização geográfica também vai ser fundamental para saber se uma área vai estar propícia à atuação desses furacões, beleza? Já quando a gente fala da vegetação, a gente vê que na Europa a tundra ela vai estar presente no extremo norte, onde a gente acabou de ver que o clima é bastante frio, né? Então, o que acontece, galera? Se a gente tem um clima muito frio, a vegetação ela não vai ser muito desenvolvida, ou seja, a gente não vai ter grandes árvores, folhas verdes, nada nesse sentido, certo? Já ao sul dessa região, nós vamos ter a presença da floresta de coníferas ou floresta boreal, certo? A floresta temperada, ela originalmente predominava por quase toda a extensão do continente europeu. Só que agora ela se encontra somente em regiões montanhosas. Ela foi extremamente desmatada, certo? Já ao leste do continente, nas áreas mais secas, vamos ter vegetação de estepes e a vegetação mediterrânea, que é caracterizada pela presença de xerófilas, certo? Vai estar presente no sul da Europa. O que são xerófilas, galera? É uma vegetação adaptada a temperaturas muito elevadas. Vale a pena a gente destacar que na Europa, né, muitas dessas vegetações que nós mencionamos aqui na aula hoje, elas estão em pontos muito escassos do continente. Elas já foram muito desmatadas, exatamente por causa da ocupação humana, certo? Então, esse desmatamento acelerado, ele é uma grande questão lá na Europa, tá bom, galera? Aí vamos ter a nossa atividade devolutiva número 1. Eu quero, galera, que vocês façam uma breve pesquisa, tá bom? Sobre os climas europeus que nós vimos hoje em sala de aula, tá bom? As ilustrações são fundamentais e vão ser avaliadas. Essa pesquisa, galera, deve ter cerca de uma página, tá bom? Então, caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!